Vamos conhecer agora dois indicadores gráficos bastante utilizados nas aplicações Android, o Seek Bar e o Rating Bar. Tem aqui no nosso projeto Hello Dialog que nós definimos anteriormente e vou utilizá-lo como exemplo. Vou expandir aqui a Activity principal, vou adicionar primeiramente o chamado Seek Bar. O Seek Bar é uma indicação que permite ao usuário ajustar um progresso, ajustar uma determinada informação rolando aqui esse indicador. Ele tem algumas opções padrão, como por exemplo o identificador aqui, o ID, e tem algumas outras específicas, como por exemplo o valor máximo que ele pode atingir, por exemplo 100%, o valor atual, chamado Progress, por exemplo 10%, note que ele aumentou um pouquinho, ou seja, quando a gente define aqui um Progress, a gente define o valor inicial deste seletor, 50%, por exemplo. Com isso a gente pode determinar o valor inicial e permitir ao usuário ajustar os valores. Um outro indicador bastante utilizado é a chamada Rating Bar, barra de pontuação. Note que ele já gera aqui para a gente 5 estrelas, que permite ao usuário selecionar uma determinada pontuação através dessas estrelas. Ele tem também ID, algumas propriedades padrão e algumas específicas. Ele tem, por exemplo, o número de estrelas que ele vai iniciar. Vou colocar aqui 3, ou vou deixar 5, como estava anteriormente. Tem a pontuação inicial, que nós podemos definir, por exemplo, 3. Vou rodar aqui a aplicação, vamos ver como é que ela se comporta no emulador. Tenho aqui já o emulador iniciado. Vamos ver como esses dois componentes se comportam em tempo de execução. Primeiramente, o Seek permite a gente ajustar aqui livremente um valor até o máximo. Em seguida, o Rating. Posso clicar aqui e fazer ajustes de valores. Note que ele me permite definir, por exemplo, 1,5 estrelas, 2 estrelas e meia. Nós podemos ajustar esse comportamento através do atributo chamado Step Size, ou seja, tamanho do passo que o usuário pode informar. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 1, que faz com que o usuário só passe a informar passo inteiro, então ele só pode informar um número inteiro de estrelas. Da mesma forma que os demais componentes, a gente pode acessar os valores tanto do Seek quanto do Rating através da nossa Activity. Eu vou acessar aqui a Activity principal, que usa o layout que nós estamos trabalhando, e vou buscar uma instância aqui para o Seek, por exemplo, utilizando a classe SeekBar. Vou atribuir através do método FindView. Então já vou fazer o cast aqui, FindViewById, e já vou buscar lá o SeekBar. Com isso nós podemos tanto buscar qual que é o valor atual, chamado Progress, quanto definir o valor atual. Com isso nós vamos ter aqui, por exemplo, o número inteiro que define o progresso atual, ou podemos setar através do método setProgress. Podemos setar lá 75, por exemplo. E vou fazer também aqui um acesso ao Rating. Nós temos aqui de novo um Rating Bar, classe, vou chamar aqui de Rating. Vou buscar ela lá através do FindView também. FindViewById, vou passar o ID da Rating Bar. Novamente, nós podemos aqui utilizar o método para buscar qual é a pontuação atual. Posso chamar aqui simplesmente de Rating Value. Ou nós podemos definir a pontuação atual através do método setRating. Ou seja, quando a gente carregar informações, a gente pode definir aqui uma pontuação inicial. Note que o rating é sempre um número de ponto flutuante, ou seja, ele pode ser um número não exatamente inteiro. Esses são dois indicadores bastante utilizados. Nós vamos ver eles em algumas aplicações Android. Até logo!